Meus irmãos, peço que abram suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Nós temos feito série de exposições para aqueles que nos visitam. Temos feito série de exposições no livro de Malaquias, onde a gente prega texto por texto a partir do livro do profeta Malaquias. Malaquias, criança ensina ao papai e à mamãe que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Senão ele vai lá em Gênesis, Apocalipse. Então, ensina aí o papai e a mamãe que é antes de Mateus. Antes de Mateus está Malaquias, um dos profetas menores. Malaquias, capítulo 2. Nós já fizemos a exposição do capítulo 1. Foram 3 sermões no capítulo 1. E hoje nós vamos começar o capítulo 2, lendo os versículos 1 até o versículo 9. Malaquias, capítulo 2, versículo 1 até o 9. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se eu não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu, e temeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais, não aplicardes a lei. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de um homem dos Estados Unidos, norte-americano, chamado Jim Jones. Talvez os mais jovens não tenham ouvido sobre isso, mas Jim Jones está ligado a um caso muito famoso, que ficou muito conhecido. Isso lá na década de 90. Jim Jones nasceu nos Estados Unidos. Ele começou como um pastor cristão, que pregava igualdade racial e ajudava os pobres. Com o tempo, porém, ele passou a ser visto como uma figura messiânica e foi desenvolvendo um culto em torno de si mesmo. O seu trabalho de pregação para a população, os seus sermões, ele era alguém que cativava as pessoas, tinha um dom de falar e conseguia cativar, chamar a atenção das pessoas com o seu discurso. Em 1950, então, com várias pessoas seguindo ele então fundou uma igreja cujo nome que ele deu era o Templo do Povo. Começou uma organização religiosa progressista nesta mesma igreja que ele chamou Templo do Povo, mas foi se tornando cada vez mais autoritária e isolada a sua liderança. Então, Jim Jones exigia lealdade absoluta dos seus membros e usava tática de manipulação psicológica.
Com medo de investigações, algumas pessoas questionavam o que estava acontecendo naquele templo, o templo do povo, então denunciavam algumas coisas, estava tendo burburulho, estava tendo pessoas comentando do que estava acontecendo, da liderança manipuladora que ele realizava, dos abusos e manipulações psicológicas que ele fazia para com os seus membros, e com medo então de investigações e visando também que ele buscava um paraíso socialista, ele então saiu do lugar onde ele estava e procurou um lugar onde poderia então estar lá com os seus membros e viver então aquilo que é o ideal socialista que ele buscava. Foi então que ele fundou então, foi para Giana, que é na América do Sul, onde então lá fundou a comunidade de Johnstown. Nesse lugar, esse lugar era rigidamente controlado. Conta-se a história que havia pessoas armadas que cuidavam de todo o canto deste lugar. Ele levou para esse lugar muita gente, conta-se, muitas pessoas foram para esse lugar, aqueles que ouviam o sermão e gostavam daquilo que Jim Jones então falava. Havia pessoas negras, as pessoas que na sociedade, como sendo dito nos dias de hoje, como a minoria. Lá alguns que eram negros, escravizados, eles encontravam uma esperança, uma mensagem de consolo, de esperança naquilo que o pastor Jim James então pregava. Então eles seguiram, foram para a América do Sul, numa selva chamada Giana, afastado de tudo, e ficavam lá. Neste lugar ele estabeleceu 3 regras para esse lugar. A primeira regra é não sair de lá. Quem entra não sai. E havia guardas controlando este lugar e guardas estritamente armados. Quem entra não podia sair. A segunda regra é que a pessoa não poderia juntar riqueza, não poderia juntar montes de valores. Portanto, sendo um socialista, eles diziam que não poderia juntar riqueza. E a terceira regra é que não poderiam falar mal dele. Ninguém poderia lhe repreender, ninguém poderia lhe questionar, ninguém poderia falar mal dele. Passou o tempo lá, vivendo lá, eles produziam e comiam daquilo que eles produziam, e foi passando o tempo, e as pessoas passaram então a ter uma liderança abusiva, uma liderança que cometia bastante atrocidade. Pessoas que cometiam naquele lugar eram duramente castigados, açoitados naquele lugar. Conta-se a história que ele, inclusive, também cometia abusos, não só morais, psicológicos, mas também abusos, inclusive, sexuais para com os membros da sua igreja. Algumas pessoas que estavam na cidade, conhecendo e preocupados com as suas famílias que estavam naquele lugar, escreveram para as autoridades, dizendo: olha, seria bom vocês checarem o que está acontecendo lá com esse pastor, o que está acontecendo naquela comunidade, como é que ninguém entra, como é que lá ele não tem informação de nada. Foi então que, em 1978, o país dos Estados Unidos enviou então um congressista americano chamado Leo Ryan, que foi então para este lugar a fim de investigar as denúncias de abusos e violações de direitos humanos. Quando ele tentou levar, ele chegou lá e foi investigando, e inicialmente todas as pessoas começaram a falar: não, aqui é bom, aqui é o paraíso na terra, aqui ele nos oferece tudo, ele é um verdadeiro líder. Então, pessoas começaram a falar muito bem dele. Então, quando ele estava saindo, ele recebeu o bilhete de alguém. E nesse bilhete estava escrito: olha, nos salve, aqui nós passamos muito mal, aqui nós somos abusados, é uma liderança autoritária, aqui nós não podemos questionar. Ele então parou, em vez de ir, continuou lá fazendo algumas investigações mais, levou alguns jornalistas consigo na sua ida para lá, então fazendo algumas investigações, e descobriu que algumas pessoas começaram então a falar da liderança autoritária, dos abusos psicológicos, inclusive abusos sexuais, que esse líder fazia para com os seus liderados, Esse congressista então decidiu levar para os Estados Unidos aqueles que eles quisessem. Já que não é para mostrar para ele que não é uma liderança abusiva, então ele falou: tá, então quem quiser vir comigo, me siga que eu posso levar vocês para os Estados Unidos. Foi então que esta pessoa, indo lá de retorno para o aeroporto,
o líder Jim Jones, manda alguns dos seus membros, alguns guardas, alguns dos seus membros armados irem ao aeroporto e fuzilarem o congressista, os 5 jornalistas, todo mundo, e ele mata todo mundo. Voltando para lá e dando a notícia de que a missão foi cumprida, ele então entrou em temor, sabendo que matou um congressista, um cidadão americano, matou jornalistas, portanto, isso não ficaria assim. Em pouco tempo, viriam as autoridades dos Estados Unidos atrás dele, pegar ele. Ele então, entrando então em pânico, pensando como poderá fazer, ele então teve a ideia do seguinte, de realizar um massacre coletivo. Logo após o assassinato de Leo Ryan, Jim Jones ordenou um suicídio coletivo. Mais de 90 pessoas morreram, incluindo crianças, que foram forçados a ingerir uma mistura de suco com cianeto. Mais de 900 mil pessoas. E disse que, dentre essas 900 mil pessoas, 300 eram crianças, que foram obrigados a tomar esse suco misturado com cianeto, e eles foram mortos. É o maior massacre coletivo da história humana que se conta. Tudo motivado por um líder religioso que estava pregando para as pessoas, ensinando erroneamente, tendo abusos de poder, abusos morais, inclusive abusos sexuais. Um líder autoritário que não se deixava ser questionado. Esse massacre é até hoje conhecido como um dos símbolos dos perigos de um líder carismático com poder absoluto. Um líder que tem poder de manipular a mente do seu rebanho. Mas, irmão, no texto de hoje, o texto que nós acabamos de ler, fala uma palavra dura do Senhor para com os líderes do seu povo. Nós vimos, meus irmãos, que no sermão passado, ele continuava a falar, o Senhor falou sobre o culto público, de como os líderes religiosos e sacerdotes estavam corrompendo o culto público. No texto de hoje, na verdade, o Senhor continua falando ao povo, aos sacerdotes, mas agora ele vai mudar. Antes falou do culto público, da corrupção que estava acontecendo, e agora ele vai mudar para falar sobre como esses líderes haviam corrompido a palavra do Senhor, como esses líderes estavam fazendo tudo errado. O Senhor vai apresentar então aqui advertências severas para este mesmo líder. Portanto, no dia de hoje gostaria então de trazer uma exposição nesse texto sobre o tema advertência aos ministros de Deus. Advertência aos ministros de Deus. Nós vamos ver praticamente 2 coisas, e eu gostaria que prestasse bastante atenção na estrutura destas coisas. A primeira coisa está no versículo 1 até o versículo 4, e depois a gente vai ver o versículo 8 até o 9, onde então vemos aqui que o ministro fiel acarreta maldição. A segunda coisa está no versículo 5 até o versículo 7, onde vamos ver que um ministro fiel produz bênção. Basicamente, essa é a estrutura que a gente vai elaborar e pedimos a graça do Senhor na exposição da mesma. A primeira coisa, então, um ministro infiel acarreta maldição. Meus irmãos, o texto começa, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Então, o Senhor agora vai apresentar uma palavra de admoestação, uma palavra de advertência aos sacerdotes que haviam se desviado da palavra do Senhor, aos sacerdotes que tinham o dever de ensinar a palavra do Senhor, mas estavam desviando o povo. Nós vimos no sermão passado que eles estavam apresentando um culto que não agrada a Deus, e tudo porque os sacerdotes, eles estavam fazendo vista grossa, e não somente, nesse texto somos também ensinados que os sacerdotes estavam ensinando incorretamente ao povo. Não que o povo não tinha culpa, mas os sacerdotes tinham uma grande parcela de culpa nisso, porque eles deviam ensinar o povo o que é certo, mas estavam também ensinar aquilo que é errado. A primeira coisa que eu gostaria então de ver aqui é que, veja, o Senhor então vai dizer para eles, olha, para vocês é este mandamento, para vocês é este ensino. É como se fosse um trocadilho que o Senhor está aqui a apresentar. O mandamento era coisa que os sacerdotes deveriam dar ao povo, deveriam ensinar ao povo. E agora o Senhor está a dizer, olha, esse ensino que eu dou aqui, esse mandamento que eu estou a dizer aqui, é para vocês, sacerdotes. Preste atenção, é vocês. Estou a falar com vocês. Estou a falar convosco. É com vocês que eu estou a falar.
Se o não ouvirdes e se não propuderdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor vai elaborar este mandamento que diz para ele, essas palavras de advertência aos sacerdotes. Em primeiro lugar, eu gostaria de ver aqui, primeiro, as características de um ministro infiel. Gostaria que nós saltássemos para o final do nosso texto, versículo 8, versículo 9, para vermos as características do ministro infiel. Aqui, então, ele vai descrever aquilo que é as características do ministro infiel. Em primeiro lugar, ele diz aqui que o ministro fiel não anda nos caminhos do Senhor. Olha o versículo 8. Mas vós vos desviaste do caminho. Aqui o caminho faz referência àquilo que é o caminho que o Senhor estabeleceu, a aliança que o Senhor estabeleceu com Levi. Levi era a tribo de Israel, e dessa tribo que o Senhor chamou os sacerdotes para andarem com ele, para andarem nos seus caminhos, para observarem a sua palavra e ensinarem a palavra para o povo. Mas aqui o texto vai dizer que eles se desviaram do caminho do Senhor. Eles haviam se desviado daquilo que é o caminho do Senhor. E aqui nós vemos uma das características do ministro infiel. Ele não anda nos caminhos do Senhor. Ele até pode até usar a Bíblia para falar da palavra do Senhor, mas ele mesmo em sua vida, é só você analisar, é só você enxergar, ele não anda nos caminhos do Senhor. Razão pela qual esses ministros têm usado sobre si autoridade absoluta, têm dito para os membros da sua igreja, não toqueis no ungido do Senhor. Eles são inquestionáveis. Por quê? Porque sabem que se o pessoal questionar, vão notar erros, vão listar erros na vida deste mesmo ministro. Então, aqueles que são ministros infiéis, eles não andam no caminho do Senhor. A segunda característica, ainda no versículo 8, diz que eles deviam o povo do Senhor. Olha o que ele vai dizer. Mas vós vos desviaste do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Eles não somente não andam no caminho do Senhor, como eles também fazem tropeçar muita gente. Eles, em vez de instruírem o povo no caminho do Senhor, eles desviam o povo do Senhor. Desviam o povo daquilo que é o ensinamento certo, daquilo que é a comunhão com o Senhor. As pessoas, em vez de ir ter com o Senhor, eles se voltam para Ele. E não é sem razão que muitos desses líderes, eles tornam eles mesmos como sendo o objeto do culto, a reverência. É só olhar para esses líderes nas suas igrejas, presta-se mais reverência, parece que presta-se mais reverência a ele do que a Deus. As pessoas têm mais medo dele do que de Deus. Ele desvia o povo do Senhor. A terceira característica é que ele perverte o ensino do Senhor. Ainda no versículo 8 vai dizer, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A aliança que o Senhor estabeleceu com a tribo de Levi, que lhes chamou para serem sacerdotes, que deveriam ensinar aquilo que é a Torá, aquilo que são os mandamentos do Senhor, eles violam, eles não cumprem, não observam aquilo que é a palavra do Senhor, ensinam os seus pensamentos, desviam o povo do Senhor, ensinando os seus próprios pensamentos. A outra coisa é que eles são parciais na admoestação. Olha o versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais no aplicares a lei. A parte A do versículo 9, nós já vamos explorar isso, mas gostaria de nos deter no final do versículo 9, quando ele diz que vos mostraste parciais no aplicares a lei. Um ministro infiel, ele não aplica a lei de igual modo para todo mundo. Ele é parcial. Ele escolhe, ele olha para a cara das pessoas. Olha aquele que dá mais ou aquele que trabalha mais em prol de si mesmo. Aquele que lhe bajula mais, o restante. Ele aplica a lei severamente, mas nos outros faz vista grossa, muitas vezes encurtando os seus próprios erros. Meus irmãos, eis aqui descrito as características do ministro infiel. Ele não anda nos caminhos do Senhor, ele desvia o povo do Senhor, ele perverte o caminho do Senhor e ele é parcial na demonstração ao povo do Senhor. Você tem visto isso nos nossos tempos? Tem visto isso na nossa sociedade? Pois bem, eu te digo, meu caro,
fuja deles. Não importa os seus discursos, não importa se eles usam a Bíblia, usar a Bíblia, ler a Bíblia e pegar um pretexto nas Escrituras para poder enganar você. Fuja. Fuja, meu querido irmão, fuja. Eu sei que nós somos presbiterianos e talvez pareça estranho para você dizer: irmão Kennedy, como é que você vai me dizer para fugir dessas pessoas? Se eu sou presbiteriano, eu pertenço à igreja do Jardim Marilene, uma igreja presbiteriana reformada. Meu caro irmão, não nos enganemos. Alguns de nós aqui, alguns reformados, alguns presbiterianos, que ainda enamoram com heresias, que ainda enamoram dos falsos profetas, dos ministros infiéis. Certamente Augusto Nicodemos, ele gosta muito de falar desse episódio. Um dos dias apareceu ele nas suas publicações no Twitter, acho que é Twitter ou Facebook, uma das redes sociais, e ali ele recebeu mensagem de uma irmã. Ele recebeu lá na mensagem, nos comentários, dizendo o seguinte: Augusto Nicodemos, eu gosto muito do Senhor. Eu gosto muito das suas pregações. Na minha lista dos melhores pregadores está o Senhor e o Edir Macedo. Pode isso? É possível isso? Então vemos, meus irmãos, pessoas sem discernimento colocarem Augusto Nicodemos, um reformado, com Edir Macedo. Meus irmãos, fujam dos falsos mestres, fujam dos falsos ministros. Eles haverão de corromper você, haverão de desviar você dos caminhos do Senhor. Depois dele descrever as características dos falsos, dos ministros infiéis, ele agora vai apontar as maldições dos ministros infiéis. Razão pela qual estamos a dizer que um ministro infiel acarreta maldição. Fuja dele porque ele acarreta maldição. Olha o que ele vai dizer. Agora nós voltemos para os versículos iniciais, no versículo 2. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então o Senhor dizendo aqui: olha, vocês que não têm ouvido a minha palavra, eu vos dei a demonstração, eu vos estou admoestando para vocês se arrependerem, mas se vocês não se arrependerem, saibam, eu vou enviar maldição sobre vocês, eu vou amaldiçoar vocês. E o Senhor apresenta aqui um juízo eminente, mas observe uma coisa: o Senhor vai dizer, de fato, ele vai dizer, enviarei sobre vós maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado. Olha, essa palavra aqui chama a nossa atenção. Enviarei sobre vocês maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que é que quer dizer isso? Amaldiçoar a bênção. É possível amaldiçoar a bênção? O texto está a dizer que sim. O próprio Deus, por meio do profeta Malaquias, está a dizer que sim. O que é que quer dizer isso aqui? Pois bem, meus irmãos, pode ter aqui em mente duas coisas. Uma é a questão das bênçãos que os próprios sacerdotes recebiam, que era aquilo que era então os dízimos, a colheitas que eles recebiam, que era então de onde via os dízimos para eles se sustentar. Os sacerdotes, eles comiam daquilo que eles, do seu próprio ofício. Eles não tinham outra propriedade, não tinham outra herança, e não tinham outra fonte de renda, a não ser o ministério que eles realizavam. E o Senhor está a dizer, esse ministério eu vou amaldiçoar. Vocês já não vão comer disto aqui. Vocês já não vão comer disto aqui. Isso é uma das interpretações. A outra das possibilidades é que, ao dizer que ele vai amaldiçoar as suas bênçãos, é o seguinte: o sacerdote era aquele que foi chamado para abençoar o povo de Deus. Vocês se lembram da oração ou da bênção sacerdotal, a bênção araônica? Lá em Número capítulo 6. Abra comigo Número capítulo 6. Deus chamou o povo de Levi, e dentre esse povo de Levi, Deus chamou a Arão, a fim então de ser sacerdote, e os seus descendentes, a fim de serem sacerdote do povo do Senhor. E eles então tinham a incumbência de instruir o povo do Senhor, bem como também de abençoar o povo do Senhor. Em Números capítulo 6, no versículo 23 em diante, olha o que vai dizer esse texto. Vamos começar do versículo 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e diz-lhes: o Senhor te abençoe
e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, uma outra forma de interpretar essa bênção transformada em maldição é esse ofício que eles tinham de abençoar o povo de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, sabe esta bênção aí, a bênção sacerdotal que vocês impetram sobre o povo de Deus? Eu vou transformar em maldição. E agora imagina contigo, meu querido irmão, o povo lá, o sacerdote levantando as mãos e dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor seja sobre você. O sacerdote abençoando o povo, na verdade ele estava amaldiçoando. Porque ele era um ministro infiel, a sua bênção o Senhor transformaria em maldição. Imagina você sendo membro desse ministro infiel. Imagina você sendo discípulo desse ministro infiel. Toda vez que ele empresta a bênção, em vez de te abençoar, ele está te amaldiçoando. Mas então, o que quer dizer essas maldições? Quais são essas maldições? O versículo 3, ele vai descrever essas maldições, são 3. E eu gostaria de olhar com vocês essas maldições no versículo 3. A primeira está no versículo 3, ele vai dizer: eis que vos reprovarei a descendência. Essa é a primeira maldição. Deus diz que vai reprovar a descendência dos sacerdotes. O que o Senhor está querendo dizer aqui? O termo aqui, descendência, é traduzido, a palavra hebraica aqui é semente. Então o Senhor está dizendo o seguinte: eu vou reprovar a vossa semente. O que é isso? Pode ser que, a ideia aqui é que o Senhor está falando da descendência do povo, ou da descendência dos sacerdotes. Lembra que o sacerdócio era um ofício hereditário. O Senhor chamou a tribo de Levi, e na tribo de Levi o Senhor chamou Arão, e os filhos de Arão perpetuamente seriam aqueles que deveriam ser sacerdotes da casa do Senhor. E o Senhor está dizendo: como vocês são ministros infiéis, eu vou reprovar vocês. Nem você que está aqui, nem os seus descendentes vão continuar a exercer o ofício sacerdotal. Eu vou vos reprovar. Eu vou reprovar vocês. Então a primeira maldição é isso: vocês vão deixar de ser meus sacerdotes. Eu vou reprovar vocês. Vossos filhos já não vão ser mais sacerdotes diante de mim. Alguns também têm apontado para a questão de que, já que a palavra aqui descendência é traduzida como semente, pode ser então que está fazendo referência aos campos. Em que sentido? Os campos era lá onde via então a economia do povo. O povo vivia dos campos. E as sementes de lá dos campos, era dali onde saía o dízimo para o sustento dos mesmos sacerdotes. Ele não tinha outra fonte de renda. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu vou amaldiçoar as sementes do campo. Eles já não vão trazer dízimo para você. E você já não vai ter fonte de lucro. Já não vai ter fonte de renda. Não vai ter fonte de você poder viver. Creio que dá para pegar essas duas ideias, creio que pode se aplicar aqui. Mas, em suma, a ideia então é que o Senhor vai reprovar. A primeira maldição é que esses ali serão reprovados, os ministros infiéis serão reprovados. A segunda maldição está na sequência do versículo 3, onde ele vai dizer: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Aqui, meus irmãos, o que quer dizer esse de excremento? Excremento é a parte do animal. O animal era sacrificado, era oferecido em sacrifício, mas o excremento não poderia ser oferecido como sacrifício. Era uma coisa imunda. Era o interior do animal, onde então, na nossa linguagem aqui, é a víscera. É o conjunto onde vai o órgão do próprio animal, bem como também inclusive as partes fecais do próprio animal, as fezes do animal. E o Senhor está dizendo aqui: olha, eu vou atirar as fezes do animal no vosso rosto. Eu vou fazer isso para vocês. E o Senhor diz que vai fazer isso publicamente. Na parte do versículo 9, olha comigo a parte que eu falei que vamos comentar depois no início. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. O Senhor vai fazer isso diante de todo o povo. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo que o Senhor vai os humilhar. Os ministros infiéis serão humilhados publicamente pelo Senhor. O Senhor vai lançar excremento em sua cara. O Senhor vai atirar excremento em sua cara. O Senhor vai os humilhar publicamente. Vai pegar as fezes dos animais, que eram considerados como coisas impuras, e deveria lançar sobre o seu rosto. Mas, irmãos, para vocês terem uma ideia, esse excremento,
como eu já disse, não era oferecido no sacrifício, era retirado e não era deixado de lado. Ele precisava ser jogado fora, precisava ser queimado, jogado fora. Mas onde era queimado? Era levado fora do templo, era levado fora da cidade de Israel. Fora da cidade. E lá bem distante, onde eles jogavam lá esse excremento e queimavam. Porque era considerado como uma coisa impura. Algo indigno, algo vergonhoso. As partes interior do animal, bem como as suas fezes. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou pegar isso e vou jogar na vossa cara, vou esfregar na vossa cara publicamente. Meu irmão, você, fazendo uma imaginação, exercício de imaginação, você pode pensar, mas que Deus duro é esse? Que Deus duro é esse? Meus irmãos, aqui nós podemos ver uma semelhança, Deus dando para eles aquilo que eles estavam dando para Deus. No sermão passado, nós vimos que na corrupção do culto, eles estavam fazendo o quê? Desonrar o nome de Deus. Estavam oferecendo animais defeituosos para Deus. Animais que eram impuros, coxos, enfermos, animais dilacerados, animais mortos, que nem mesmo os cães poderiam comer aqueles animais. É aquilo que eles estavam oferecendo para Deus. Estavam desonrando o nome de Deus. Agora o Senhor aqui está retribuindo, dizendo o seguinte, eu vou humilhar vocês. Por vocês serem ministros infiéis, eu vou jogar fezes no vosso rosto. Eu vou humilhar publicamente vocês. Essa aqui é a segunda maldição. A terceira maldição está na sequência do versículo 3, que vai dizer, e para junto destes sereis levados. Aqui juntos desse faz referência a esse excremento que era levado para fora do templo, para fora da cidade bem distante, era jogado lá e queimado lá. É como se o Senhor aqui estivesse dizendo, olha, vocês serão rejeitados. Então vemos aqui 3 maldições sobre esses ministros infiéis. Eles serão reprovados, eles serão humilhados e eles serão rejeitados. Isso vai acontecer tudo publicamente. É o que o Senhor está a advertir para este povo. Se não se arrependerem, vocês vão sofrer isso. Vocês vão ter essas maldições sobre a vossa vida. Meus queridos irmãos, aqui a primeira coisa então que nós aprendemos é que um ministro infiel acarreta maldição sobre si. Nós precisamos ter cuidado com ministros que são infiéis. Precisamos olhar, meus irmãos, aquilo que é a vida do ministro, aquilo que são os ensinos do ministro, senão nós seremos levados na sua maldição. Meu querido irmão, não importa, há algumas pessoas que escondem muito bem a sua infidelidade para com o Senhor. Alguns ministros que vivem em pecado, escondem muito bem, mas deixa dizer, o Senhor vai os expor publicamente, o Senhor irá os humilhar. Não tem como se esconder para sempre do Senhor. O texto que nós lemos na liturgia, Tiago capítulo 3, versículo 1, diz, meus irmãos, não quereis muito de vocês ser mestres, porque haveremos de receber maior juízo da parte do Senhor. Ser servo do Senhor, ser ministro do Senhor, é uma coisa séria. É algo pelo qual nós prestamos conta diante do Senhor. E ai daqueles que são ministros infiéis, o Senhor haverá os amaldiçoar. Ai do povo que estiver sobre a liderança do ministro infiel. O reformador João Calvino costumava dizer que quando o Senhor quer trazer juízo sobre um povo, Ele lhes dá liderança má, lhes dá lideranças ímpias. Meus irmãos, precisamos ter cuidado. Quantas igrejas foram destruídas por causa de ministros infiéis. Quantas igrejas foram destruídas por causa de ministros que inclusive precisavam de conversão. Um grande evangelista no passado, chamado D.L. Moody, ele costumava dizer que o mal da obra são os obreiros. O maior mal da obra são os obreiros. Porque é por causa dos obreiros que a obra muitas vezes é colocada em escândalo. Que o mundo olha para a obra para o evangelho e se escandaliza. Porque, meus irmãos, uma coisa é cair um crente da igreja. Quase que não vai causar nenhum burburinho. Não vai trazer nenhum barulho, quase que nenhum escândalo. Mas deixa o ministro cair. Deixa o ministro cair em escândalo. Deixa Deus revelar as iniquidades deste ministro. Deixa Deus humilhar publicamente e mostrar o pecado secreto que este ministro tem cometido. Os abusos morais, os abusos sexuais, o autoritarismo deste mesmo ministro. A mídia toda terá notificação. Vai sair em toda a mídia. E em tudo isso, a igreja sai maculada.
difamada, os membros da igreja chocados, os membros da igreja feridos, magoados. Aí da igreja que tiver um ministro infiel. Pois ministros infiéis acarretam a maldição do Senhor. A segunda coisa, então, que o Senhor vai nos apresentar, isso é ainda a primeira coisa. E a segunda coisa, e por último, aqui, que o Senhor vai nos apresentar, está no versículo 5 até o versículo 7, onde ele, então, aqui vai dizer para nós que os ministros fiéis produzem bênção. Veja aqui um contraste. Os ministros infiéis acarretam maldição. Em contraste, os ministros fiéis produzem bênçãos. Olha o que ele vai dizer. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambos lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e temeu por causa do meu nome. Aqui então o Senhor falando dos ministros fiéis. Aqui o Senhor está dando sequência àquilo que ele referiu no versículo 4, quando falou da aliança que ele fez com Levi. O Senhor escolheu a tribo de Levi, e da tribo de Levi o Senhor escolheu alguns para serem sacerdotes, e seria um sacerdócio eterno, perpétuo. Que privilégio é esse, ser chamado para ser ministro do Senhor, para servir ao Senhor? Que privilégio é esse? E eles estavam negligenciando, eles estavam falhando. E o Senhor então descreveu aqui ministros infiéis e a maldição que eles acarretam. E agora o Senhor vai descrever aqui os ministros fiéis e a bênção que eles produzem. E aqui, assim como ele descreveu as características do ministro infiel, ele também vai descrever inicialmente as características do ministro fiel. Quais são os ministros fiéis? Quem é um ministro fiel? Como podemos saber? Olha o versículo 5. A primeira coisa que ele vai dizer é que ele teme ao Senhor. Veja o que ele vai dizer. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e temeu por causa do meu nome. O Senhor fazendo referência à aliança que ele teve com Arão, que é uma aliança de vida e paz. E Arão temeu ao Senhor. Os sacerdotes no passado temiam ao Senhor, mas os sacerdotes no tempo de Malaquias não estavam temendo ao Senhor, não estavam honrando o nome do Senhor. E aqui então aprendemos uma das características do ministro fiel: ele teme ao Senhor. A segunda característica é que ele é fiel na palavra do Senhor, é fiel à palavra do Senhor. Olha o que ele vai dizer no versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Veja então como ele vai dizer aqui que a instrução esteve inicialmente com Arão, com os sacerdotes do passado. Eles tinham conhecimento da palavra do Senhor, eles eram fiel à palavra do Senhor. E aqui é apontado outra característica daquilo que é um ministro fiel. Ele é fiel à palavra do Senhor. Ele zela pela palavra do Senhor. Ele não está preocupado em falar suas palavras, seus pensamentos. Ele está preocupado em pregar aquilo que é a palavra do Senhor. Doa a quem doer. O ministro infiel, ele faz então ele é parcial na aplicação da palavra do Senhor. O ministro fiel não. Ele é fiel a palavra do Senhor. Ele não olha quem dá maior dízimo, ele não olha quem trabalha mais, não olha quem lhe bajula. Ele prega igualmente a palavra do Senhor para todos. Não importa quem pecou, é passível de disciplina. Não importa quem falhou, é passível de admoestação. A outra coisa da característica do ministro do Senhor é que ele anda nos caminhos do Senhor. Olha o versículo 6, na parte B. Andou comigo em paz e em retidão. Andou comigo em paz e em retidão. Então o contraste aqui: os ministros infiéis se desviam do caminho do Senhor, mas os ministros fiéis, eles andam nos caminhos do Senhor, eles andam naquilo que é a vontade do Senhor. Os ministros fiéis não são daqueles que dizem o seguinte: olha, ninguém me julga, ninguém toca no ungido do Senhor. Os ministros fiéis são igual Paulo: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Os ministros fiéis não vão dizer: olha, me sigam, digam, façam tudo aquilo que eu disser para vocês. Os ministros fiéis vão dizer o seguinte: só faça aquilo que é de acordo com a palavra do Senhor. Os ministros fiéis não vão falar: olha, faço o que eu digo e não o que eu faço. Eles vão dizer o seguinte: você precisa olhar para o meu discurso e olhar também para a minha vida, pois a minha vida não está desassociada do meu discurso. Este é um ministro fiel, ele anda nos caminhos do Senhor. Agora, depois de descrever as características do ministro fiel, ele então vai aqui apresentar aqui, descrever as bênçãos do ministro fiel. No versículo 7, olha o que ele vai dizer: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento,
e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, veja aqui então o Senhor apresentando os ministros fiéis como sendo canal de instrução ao seu povo. A quem o povo deve procurar a instrução é o ministro, porque dos seus lábios ele guarda o conhecimento do Senhor, dos seus lábios a palavra do Senhor, da sua boca vem a palavra, vem a verdadeira instrução. O versículo 6 diz que a verdadeira instrução está na sua boca. O versículo 7 diz que dos seus lábios eles guardam aquilo que é o conhecimento do Senhor, da sua boca falam aquilo que é a verdadeira instrução do Senhor. Meus irmãos, a bênção do ministro fiel é que ele vai ensinar você aquilo que são os caminhos do Senhor. Ele não vai bajular você, ele não vai passar mão em você, ele vai te instruir, não importa se está a doer, ele vai tocar em tua ferida, não importa se doa, ele vai dizer, minha ovelha, eu faço isso porque eu te amo. Eu sei que está a doer, mas eu te amo, eu quero você nos seus, por isso eu faço isso. Por isso eu faço isso. Às vezes, meus irmãos, os pastores são duros conosco. Às vezes nós pecamos, os pastores são duros, vão nos admoestar, vão nos disciplinar. E não devemos olhar mal ao pastor, que o pastor não me ame. Ele ama você. E ele vai instruir você nos caminhos do Senhor. Mas, irmãos, a bênção do ministro fiel é que ele é alguém dedicado à palavra do Senhor. Ele procura conhecer a palavra do Senhor a fim de instruir a você naquilo que são os caminhos do Senhor. Essa é uma das bênçãos do verdadeiro ministro. A segunda bênção do ministro fiel é que ele não somente é canal de instrução, mas ele é canal de salvação. Olha aqui que vai dizer no versículo 6. Volta comigo lá no versículo 6. Andou comigo em paz, na parte final. Andou comigo em paz, em retidão, andou comigo em paz e em retidão. E da iniquidade apartou a muitos. A muitos. Olha aqui um contraste. No versículo 9, diz que os ministros infiéis, o que é que eles fazem? No versículo 8. Vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Os ministros infiéis fazem tropeçar. Mas os ministros fiéis, o que é que eles fazem? Apartam da iniquidade muitos. Esse é o ministro fiel. Meus irmãos, às vezes as igrejas, inclusive igrejas presbiterianas, eu ouço com muito lamento, quando estão a procurar pastor, muitas das igrejas, eles colocam como itens necessários na procura de pastor. Por exemplo, se eles precisam reformar a igreja, eles vão procurar um pastor que entenda de obra. Vamos procurar um pastor que entenda de obra? E aí esse vai ser o nosso pastor. Nós precisamos de um pastor que entenda de administração de igreja, que entenda de recursos, de finanças da igreja, para fazer o bom uso das finanças da igreja. Vamos procurar um pastor que entenda disso. E você veja lá o pastor no seu currículo, às vezes é alguém formado em administração, formado em contabilidade, em economia, em gestão de finanças, e formado em várias áreas por aí. Você diz, esse é o candidato ideal. Ele vai administrar bem as nossas finanças. É um engenheiro, olha só, que coisa boa, além de pastor, é engenheiro. Ele vai restaurar, vai reformar o templo o nosso templo. Mas, irmãos, onde é que está na palavra do Senhor que isso é requisito para escolher um pastor? Onde vocês leram isso na Bíblia? O ministro é fiel à palavra do Senhor. Deve ser alguém que conhece os caminhos do Senhor, conhece a palavra e vai instruir você no caminho do Senhor. Deve ser alguém que vai ser canal de salvação para você, vai pregar o verdadeiro evangelho do Senhor para você. Pode ser que ele não entenda de obras, de reforma de igreja, mas isso não é prerrogativa dele. Ele não foi chamado para reformar a igreja, não foi chamado para controlar as finanças da igreja. E cada vez mais, infelizmente, até nas igrejas presbiterianas, os presbíteros deixam o pastor colocando mão em tudo. E o pastor fica sobrecarregado de várias coisas e não atenta para aquilo que é a sua função. Estudar a palavra do Senhor e instruir a igreja no caminho do Senhor.
Infelizmente, eu conheço igreja onde o pastor é tudo. O pastor é financeiro, é contabilista da igreja. Pastor é idealizador de projetos sociais da igreja. Pastor é o reformador da igreja, reformador da obra da igreja. Pastor é o que cozinha para os pedreiros da igreja. Que é isso, meus irmãos? Meus irmãos, precisamos de pastores fiéis, dedicados à palavra do Senhor, que conheçam a palavra do Senhor, que possam apresentar para você as belas palavras de vida, que possam orientar espiritualmente você, que possam te dizer, meu querido irmão, este não é o caminho é esse. Pastores que conheçam as Escrituras e possam aplicar fielmente a palavra do Senhor à sua vida. Pastores que pregam para você o verdadeiro Evangelho. E aqui é descrito para nós. Meus queridos irmãos, essa é uma chamada ao arrependimento daqueles que são ministros infiéis, bem como uma chamada à fidelidade. E esse texto, meus irmãos, nos convoca aqueles que são ministros do Senhor a se arrependerem quando trabalham mal na obra do Senhor, quando portam-se mal. Inclusive nós também, igreja, quando nós olhamos para requisito para escolher um pastor, olhamos para outras coisas e não para aquilo que é a fidelidade, o conhecimento na palavra, a exposição fiel das Escrituras, aquele que zela pela salvação das nossas almas. Um ministro infiel, ele vai ser pedra de tropeço para a igreja. O ministro infiel vai ser maldição para a igreja. Assim como Jim Jones trouxe maldição sobre aquele povo. Mais de 900 pessoas foram mortas. Um massacre coletivo, o maior da história. Até aqui, os ministros infiéis vão ser assim. Somos convocados ao arrependimento, a nos voltarmos para o Senhor. Meus irmãos, o sacerdócio precisava ser fiel às Escrituras, precisava ser um sacerdócio correto, porque ele apontava para alguém que era maior do que eles mesmos. O sacerdócio apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, que aquilo que é descrito aqui como sendo o sacerdócio ideal, ele apresentou um sacerdócio corrupto e depois apresentou o sacerdócio ideal, aquilo que eu chamei de ministro fiel. Aqui ele está falando, nós não conseguimos encontrar alguém que cumpra isso integralmente, a não ser que a gente vá no Novo Testamento e olha para aquele homem que nasceu numa manjedoura, veio de uma mulher, cresceu, que quase olhando para ele, beleza nenhuma víamos, mas ele era o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote. Olha que o texto vai dizer que o Senhor vai reprovar a aliança sacerdotal levítico, e aqui profeticamente apontando para alguém que não veio da tribo de Levi, mas é sacerdote e é sumo sacerdote, maior do que qualquer um outro, maior do que Arão e de qualquer outro sacerdote, maior do que qualquer ministro que possa se levantar. Aquele que em sua vida foi totalmente fiel, aquele que pregou os maiores sermões que há na história da igreja. Um deles, o famoso Sermão do Monte, que depois de pregar e ensinar verdades tão profundas, no final, no capítulo 7, o Mateus vai dizer, e o povo se admirou com sua pregação, porque os ensinava como quem tem autoridade. Ele não bajulava as pessoas, ele não fazia parcialidade nas pessoas, ele ensinava a palavra do Senhor retamente, fielmente. Esse é o sacerdote ideal, a quem os ministros são chamados a olhar, a seguir, a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o sacerdote que não guardava a palavra do Senhor, não desviava o povo do Senhor, mas ensinava a verdadeira instrução. Ele ensinava às vezes palavras duras, ao ponto das pessoas dizerem, duro é este discurso, quem o poderá suportar? Mas ele também, nas suas palavras duras, avisava o amor, ao ponto das pessoas também, alguns deles, dos seus discípulos, falar, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Este aqui que nos pastoreia verdadeiramente, com a palavra de vida eterna, como disse Agostinho de Hipona, Senhor, é duro te servir, mas impossível te deixar. Esse é o verdadeiro sumo sacerdote a quem devemos seguir nos seus ensinamentos. Mas não só nos seus ensinamentos, esse sumo sacerdote é aquele que sofreu a desonra que nós deveríamos sofrer.
aquele que sofreu a maldição que nós merecíamos, nós que somos ministros do Senhor, nós que falhamos para com o Senhor, esses sacerdotes, os ministros atuais, que têm falhado para com o Senhor, eles que merecem essa desonra pública. Nós que temos pecados, sejam intencionais ou pecados não intencionais, sejam conscientes ou inconscientes, que merecemos ser desonrados, nenhum de nós merece estar no ministério. Quando olhamos para a nossa própria vida, nenhum pastor, nenhum ministro, nenhum líder, nenhum diácono, nenhum presbítero se acha digno de ser chamado ministro do Senhor, porque ele se acha em pecado. Não porque necessariamente vive em pecados secretos, mas porque ele conhece seu coração e sabe que as palavras que ele prega ao povo são palavras que ele mesmo também precisa. Nós que merecíamos a reprovação, nós que merecíamos a maldição, mas essa maldição caiu sobre aquele que não merecia o sumo sacerdote. O texto diz que o Senhor haveria de desonrá-los publicamente. O texto diz que eles seriam levados para fora do templo, para fora da cidade de Jerusalém. E você se lembra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá nos evangelhos é registrado que ele foi crucificado. Ele não morreu lá no templo. Ele não foi morto lá na cidade de Jerusalém. Foi lá distante, fora da cidade, como um maldito, como um amaldiçoado. Desonrado publicamente, amaldiçoado, mal falado, esse que sofreu as maiores dores. Mas ele fez isso para que nós possamos ter a honra de sermos chamados ministros do Senhor, para nos ensinar a beleza de ser servo fiel do Senhor. É a Ele que devemos imitar. Somos chamados ao arrependimento, a nos voltarmos ao Senhor e a sermos ministros verdadeiros, fiéis do Senhor. E igreja, somos chamados a abrir os nossos olhos, a olhar quem nos lidera. Prezem, meus irmãos, prezem pelos pastores fiéis, prezem por isso, meus irmãos. Enquanto ele for um fiel ministro da palavra, preze por ele, ore por ele, lembre-se dele nas suas orações, ajude ele. Em vez de você ser uma pedra de tropeço, ajude ele. E se por algum momento vocês tiverem um ministro infiel, abram os olhos, coloquem ele para fora. Senão, ele será maldição para vocês e não somente para ele. Que Deus nos abençoe. Amém.